E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre desenvolvimento de planilha, como é que a gente consegue otimizar o nosso trabalho de gerenciamento de informação de itens, mobiliários, equipamentos, marcenaria, através de listas inteligentes dentro do ArchiCAD, onde a gente consegue fazer de maneira automática a listagem dos materiais, descrição, quantitativo e, eventualmente, se você precisar, até mesmo o orçamento desse material. Orçamentos individuais por equipamentos ou até mesmo orçamento geral, somatório, por pavimento, por ambiente. A gente vai dar uma olhadinha em como a gente desenvolve algo automático que vai facilitar o seu processo de trabalho e que vai fazer você também ganhar tempo, ao invés de transitar entre várias ferramentas. A gente vai chegar num resultado como esse aqui, que você está vendo na tela. Planilhas de equipamentos com códigos e até mesmo o valor do orçamento, feitas de maneira automática, representando exatamente o que está no projeto. E além disso, a gente vai ver também como exportar essa planilha para outras plataformas, como por exemplo o Excel, onde você pode editar e fazer um trabalho ali de edição para garantir que a sua representação fique de acordo com o padrão da sua empresa. Se você não me conhece, eu sou o Dario Uriá, arquiteto e BIM Manager, e trabalho com ArchiCAD justamente para otimizar vários processos de trabalho. Se você gostar desse vídeo, não deixa de curtir e comentar, é importante, o YouTube reconhece que esse material é relevante e acaba compartilhando com outras pessoas também. E se você tiver alguma dúvida ou ponderação, deixe o seu comentário aí embaixo. Vamos lá! Bom, antes de desenvolver a planilha, eu vou mostrar como ela funciona e como ela é responsiva e ligada diretamente ao que está sendo projetado no ArchiCAD. Bom, nessa planilha aqui, a gente vai ver que os equipamentos e a mobília, a marcenaria, os móveis, estão sendo divididos por pavimento. Pavimento térreo e primeiro pavimento. E a gente tem todas as informações da listagem, a ID, o código, o ambiente em que ele está inserido, a quantidade de equipamentos por ambiente, as dimensões principais, largura, altura, comprimento, o modelo, especificações diretas do modelo e, eventualmente, o valor. Aqui no pavimento térreo, por exemplo, você vai perceber que a gente tem alguns equipamentos de cozinha aqui, quantitativo. Ele está marcando que a gente tem 2 refrigeradores da marca X e 2 fogões da marca X também. Quando eu venho aqui no meu projeto, na planta, você vai ver que eu estou aqui repetindo refrigerador 1, refrigerador 2 e fogão 1, fogão 2. Se eu pegar esse material aqui e deletar esses equipamentos adicionais, automaticamente quando eu voltar para a minha lista, ele vai atualizar esse trabalho. Ele vai atualizar a listagem e automaticamente atualizar todo o orçamento de quantitativo desse material. Então como é que a gente desenvolve uma planilha nesse formato aqui, captando todas essas informações? Eu vou vir aqui para a minha planta do térreo. Uma vez que eu estou aqui na planta, eu vou dar um zoom aqui no ambiente de cozinha, que a gente vai começar por ele, que tem menos elementos, vai ser mais fácil de desenvolver. E o que é importante ressaltar sobre essa listagem de orçamento? Todo equipamento dentro do ArchiCAD, qualquer informação que a gente trabalhe dentro do BIM, ela pode ter diversas ramificações de informação, como por exemplo, um fogão. Você pode ter o acabamento do fogão, quantas bocas ele possui, qual é a marca, qual é o peso, dimensões e toda a relação em qual ambiente ele está inserido. Então eu peguei um exemplo simples, mas se a gente destrinchar essa lógica para outros equipamentos, você vai entender que a gente tem diversas informações que a gente pode associar ao objeto para que ele funcione de uma maneira compatibilizada dentro do projeto. Então pode surgir uma dúvida de, por exemplo, eu preciso colocar todas as informações possíveis sobre o mobiliário? Não necessariamente. Eu não preciso, por exemplo, colocar todas as especificações de uma geladeira. Se eu quiser apresentar apenas o preço, o modelo, quantidade, o ambiente e o código do produto, eu estou falando aqui de 5 características principais. Eu não preciso colocar o máximo de informação possível. Tudo depende do que você se propõe a apresentar. Dito isso, quando eu clico em qualquer equipamento do ArchiCAD, mobiliário, eu vou usar aqui essa geladeira como referência. Eu vou clicar aqui nas configurações desse objeto e eu vou clicar lá embaixo em classificação e propriedade, nessa opção aqui embaixo, que ela é que vai mandar, ela que vai alimentar todas as informações captadas nas planilhas. Então, por exemplo, só nesse objeto de refrigerador eu tenho aqui ID, equipamento, função estrutural, posição, renovação, que quer dizer se ela é existente, demolir, doar, enfim, a gente pode criar vários filtros sobre isso também. E logo aqui embaixo eu tenho informações do produto. Lembrando que essa tabelinha aqui de informações, ela é padrão do ArchiCAD, ela já veio. E você vai perceber que nos equipamentos a gente tem essa lista de informações aqui de produto, por exemplo. Essa lista de informações ela é nativa do ArchiCAD, ele já vem com uma série de configurações que permitem a sua adaptação e configuração dos elementos. Então, por exemplo,
eu posso vir aqui e colocar refrigerador A, por exemplo. Posso mudar a especificação e quando eu clico em OK, automaticamente, se eu abrir a minha lista, ele vai trocar aqui, ó, a listagem, refrigerador A. Então, toda aquela listagem está se referenciando às informações que estão associadas nessa caixa de informação dos elementos, tá bom? Então, até aí, basta identificar quais são as informações que você quer alimentar o seu modelo. Nesse caso, eu optei por alimentar as informações de ID do equipamento, eu coloquei aqui uma nomenclatura específica, o modelo, né, coloquei aqui o nome de modelo, e o valor desse equipamento. Existem dois tipos de características. As características que o ArchiCAD vai pegar diretamente do equipamento, como por exemplo, medida, altura e profundidade, isso a gente tem como mudar, mas não é algo que a gente vai inserir de maneira externa, ela já está associada ao objeto, então ele vai buscar diretamente essas informações aqui. E o outro tipo de informação são as informações que a gente alimenta de maneira externa. Modelo, nome, código, especificações e toda essa relação de memorial do próprio equipamento. E vale lembrar que o desenvolvimento de projeto no ArchiCAD é interessante porque ele te força a deixar tudo bem detalhado e bem organizado quando você estiver fazendo a sua planta de equipamentos, por exemplo. Uma vez que eu alimentei aqui as informações de projeto, eu posso clicar em OK e o que acontece? Eu posso vir aqui na aba de mapas, que é essa aba aqui de baixo, clicar com o botão direito e clicar em novo mapa. Quando eu clico em novo mapa, ele está pedindo aqui para eu criar uma listagem, uma planilha, o que eu quero extrair de informação do ArchiCAD através dessa planilha. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o ID eu vou chamar de lista e o nome da lista eu vou chamar de lista de equipamentos. E vou clicar em OK porque eu quero que seja um esquema totalmente novo. Feito isso, o ArchiCAD abre essa janela aqui para gente, que diz exatamente o seguinte. Nessa primeira aba aqui, a gente vai filtrar o que a gente quer ver. Nessa primeira aba aqui, a gente vai dizer para o ArchiCAD o que a gente quer filtrar de informação. Se é uma parede, se é um objeto, se é uma janela, o que a gente quer dentro do modelo pegar de informação. E como a gente vai dizer para o ArchiCAD o que a gente quer filtrar, você vai perceber que aqui, ó, ele já tem uma característica própria que ele está perguntando. Você vai filtrar um tipo de elemento. E ele está dizendo que esse elemento e basta eu clicar aqui nessa setinha e dizer para o ArchiCAD o que eu quero filtrar. No nosso caso, eu vou filtrar o objeto. Tudo que for objeto vai fazer parte dessa planilha. Da mesma forma, eu posso escolher diversos outros elementos para fazer parte de uma listagem. Eu posso fazer lista de pilar, viga, laje, escadas e por aí vai. É uma ferramenta bem completa. E nesse caso a gente vai utilizar o objeto porque os equipamentos e a própria marcenaria a gente está utilizando os blocos nativos do ArchiCAD para poder fazer essa filtragem. Então eu vou clicar em objeto, vou pedir para ele filtrar o objeto. E na aba de baixo, a gente diz para o ArchiCAD quais informações a gente quer filtrar desse material. Então a gente indica o que a gente quer filtrar e como a gente quer filtrar embaixo. Então, basicamente, em cima a gente escolhe o que quer fazer o filtro e embaixo quais informações a gente quer extrair desse filtro. Lembrando que as informações que a gente vai extrair estão diretamente ligadas àquelas informações que a gente alimentou mais cedo no próprio equipamento. Para alimentar essa planilha, basta clicar aqui em adicionar campo, vou clicar aqui, e eu tenho duas formas de achar a informação que eu quero especificar na minha planilha. Eu posso digitar, então, por exemplo, eu posso escrever aqui modelo e automaticamente ele mostra para a gente todas as características que estão associadas ao modelo do equipamento. Eu vou clicar nessa de baixo, que é o modelo que a gente está especificando, e vou adicionar. Eu posso clicar também mais uma vez em adicionar campos e escrever ID. Em ID, eu venho aqui e clico em ID do elemento. Entre as informações, eu posso escolher qual que vem primeiro, qual que vem antes. Além do modelo e a ID, eu posso adicionar mais um campo e chamar de piso. E eu posso pedir o nome do piso de origem desse elemento. Posso clicar aqui e clicar em OK. Vou adicionar mais um campo e chamar de valor, que é justamente o preço desse material. Quando eu clico em OK, ele vai gerar para a gente uma planilha que vai ficar aqui embaixo. Aqui a planilha, lista de equipamento. Eu vou dar um duplo clique nela. E a gente vai entender o que ele montou para a gente de informação. Eu vou clicar aqui embaixo nesse ícone aqui, que ele vai trazer a planilha para uma escala um pouco melhor. E aqui você vai ver que tem muita informação sobreposta. Eu posso organizar a planilha aqui através dessas réguas, para trazer um pouco mais de organização. Posso fazer isso manualmente, ou posso clicar aqui nesses três pontinhos e pedir para ele redimensionar de acordo com a quantidade de informações em cada célula. Quando eu faço isso e clico aqui na setinha novamente, ele organiza a planilha pra gente. E olha que interessante, ele pegou todas as informações que a gente pediu para ele pegar. ID do elemento, tá aqui o equipamento, o modelo, todos os equipamentos que eu adicionei
classificação e descrição do modelo estão aqui. O piso de origem, ou seja, em qual pavimento esse equipamento está inserido. E, para finalizar, o valor desse equipamento, que a gente tem aqui do lado. Vale lembrar que, além de todos os equipamentos que a gente tem aqui, ele acabou pegando objetos que não fazem parte da lista de equipamento, mobiliário ou marcenaria. E a gente pode identificar o que ele está listando aqui clicando exatamente aqui. Clico no objeto, clico nesse ícone aqui, ele vai mostrar para a gente em planta o que ele está descrevendo. Ele acabou pegando aqui essa bancada, que não faz parte da nossa lista de equipamento ou marcenaria. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse objeto 9 e identificar o que ele é também. É o vaso sanitário, que faz parte da bacia, né, de equipamentos fixos que a gente também não quer listar nesse momento. Então como é que a gente diz para o ArchiCAD se eu quero listar equipamento, marcenaria, como é que a gente classifica essa questão? Como é que a gente filtra os elementos que a gente quer e os elementos que a gente não quer? De uma maneira muito fácil. Eu vou voltar aqui para minha planta e o ArchiCAD ele trabalha com um sistema de classificações. Além do sistema de layers, por exemplo, se eu clicar nessa cama aqui, eu posso alterar a layer dela e eu posso também dizer que ela faz parte de uma classificação específica. Quando eu clico aqui nessa árvore, você vai ver que esses mobiliários aqui fazem parte de uma classificação que está dentro de uma pasta chamada mobiliário, e uma classificação chamada mobília. Se eu vier aqui nos equipamentos de cozinha, e vou clicar aqui na geladeira, por exemplo, vou clicar nessa árvore de classificação, vou clicar aqui, ela faz parte da mesma árvore de mobiliário, mas ela também faz parte de uma classificação chamada equipamentos. Uma vez que a gente tem diferentes informações sobre os produtos, a gente pode utilizar elas como filtro para a nossa planilha também. Então, quando eu voltar aqui para a planilha, lista de equipamentos, botão direito, definições de esquema, e aqui, ao invés de eu pedir para ele filtrar só o objeto, que é o que ele está trazendo para a planilha, eu posso pedir para ele filtrar os objetos que estão inseridos apenas na classificação de mobília. Dessa forma, ele vai pegar só o que está dentro daquela lista, então facilita para a nossa organização da informação também. Como é que a gente faz isso? Basta clicar aqui em adicionar critério, e aí eu posso, ao invés de procurar em todas essas listas, que já está até aqui, classificação, eu vou habilitar aqui, adicionar classificação, e falar para ele, eu quero que você monte uma lista de todos os objetos que estão no ramo de classificação mobiliário. Vou clicar em escolher e vou clicar em OK. Dessa forma, ele alterou aqui a minha lista e ele agora só está pegando tudo que faz parte da classificação mobiliário, que são exatamente esses mobiliários que estão aqui na área seca e os equipamentos de cozinha sem contar a bancada. Feito isso, eu vou clicar aqui na minha lista e agora eu posso otimizar ela. Eu posso vir aqui em equipamentos, aumentar um pouquinho. Eu posso adicionar as informações de largura, comprimento e até mesmo o ambiente em que esse equipamento está inserido. Vou clicar aqui em botão direito, definições de esquema e vou adicionar aqui, por exemplo, a característica zona, que são as áreas. Então eu posso dizer aqui o nome da zona relacionada. Então ele vai me dizer o ambiente em que esse modelo está inserido. Além disso, eu posso pedir aqui as informações de largura. Então ele vai me dar aqui a largura. Eu posso pedir também altura. Vai me dar aqui a altura desse equipamento. E eu posso clicar aqui em OK, pego o valor, jogo para o final, clico aqui em OK. Pronto, e agora ele já me deu aqui todas as informações que eu quero, ou seja, o ID do elemento, o ambiente que ele está relacionado, o modelo, que inclusive eu posso ajustar a descrição aqui mesmo nessa lista. Então eu posso ir no site do fabricante, colocar o modelo descrito aqui, que quando eu clicar no equipamento, por exemplo, modelo inox. Quando eu clico no equipamento e venho aqui nas configurações dele, venho aqui, clico aqui na configuração do objeto, automaticamente você vai ver que o modelo já foi atualizado aqui também. Modelo inox. Então, uma vez que eu tenho essa lista organizada, eu posso adicionar e alimentar ela diretamente na planilha, e isso vai fazer com que ela alimente direto no projeto também. E feito isso, o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Eu posso colocar aqui descrições específicas, eu posso dizer ambiente, eu posso ajustar aqui, eu posso colocar código, piso de origem, eu posso colocar pavimento, largura eu posso adicionar aqui que são em centímetros, posso copiar aqui e dizer que são todos em centímetros. E aqui eu posso dizer que o valor RS, em real. E todas essas informações aqui eu alimento direto no equipamento. Então eu vou clicar, por exemplo, no equipamento de fogão. Clico nesse fogão aqui, clico nesse ícone e posso alterar o valor dele aqui, por exemplo. Venho aqui e altero o valor. Ao invés de 850, vou falar que ele custa R$2.000. Clico em OK, volto para minha lista. Automaticamente, ele já atualizou aqui o valor do fogão X, R$2.000. Lembrando que tem uma informação muito importante que é o seguinte, o refrigerador X e o refrigerador X, eles são iguais, ó. Mesma medida, mesmo preço e mesmo valor. Por que eles aparecem de maneira diferente?
porque eles estão em pavimentos diferentes. Se eles estivessem no mesmo pavimento, eu poderia clicar nessa opção aqui, agrupar itens iguais, e aí ele ia agrupar. Por que ele não agrupa? Porque qualquer característica que seja diferente entre eles, ele não vai agrupar, porque ele vai entender que é importante estar diferente. E qual é a característica diferente entre esses dois? É o pavimento. Por isso ele vai fazer essa separação. Outra característica importante é essa daqui, eu posso mostrar um título. E o que é título? O título é a primeira opção da minha lista de classificações. No caso, está aqui equipamento. Ele listou material por equipamento. Mas se eu vier na minha lista aqui, definições de esquema, e pedir para que o piso de origem seja o parâmetro principal para ele fazer esse agrupamento aqui, ele vai dividir os equipamentos imobiliário por piso. Então eu consigo ter uma organização um pouco melhor por pavimento. E além disso, eu posso ter um somatório dos valores que estão sendo contemplados aqui na planilha. Posso clicar com o botão direito, definições de esquema, posso clicar em valor, e aqui nessa segunda opção de valor, ele vai habilitar essas 3 máscaras aqui, eu posso clicar na do meio e pedir o somatório completo. Quando eu clico em OK, venho aqui embaixo, ele vai dar para a gente o somatório de todos os valores que estão nessa planilha. Posso aumentar, inclusive posso até colocar um número um pouco maior na escala dessa fonte, que ele vai me dar aqui um valor certinho. E uma vez que eu tenho o somatório dessa planilha associado aos valores individuais de cada equipamento, eu posso clicar aqui no valor de qualquer um, falar que, por exemplo, esse aqui vai custar R$1.000, e ele vai alterar esse valor. Se ele não alterar automaticamente, basta clicar em uma outra planilha, vai dar tempo dele atualizar a outra, clico aqui e ele volta para a planilha diretamente com o valor atualizado. E dessa maneira você consegue ter um controle muito preciso sobre o que está acontecendo no seu projeto. E você consegue também apresentar esse material para o seu cliente de uma maneira muito mais clara, né? E obviamente eu posso ter planilhas onde eu coloco o valor, planilhas onde eu tiro o valor, deixo só a descrição, e aí vai depender muito do que você quer apresentar e qual é o seu objetivo dentro da plataforma para otimizar essa listagem de equipamento, marcenaria. E isso eu posso trazer também para elementos de parede, iluminação, adornos, objetos, vegetação. E tudo isso a gente consegue otimizar utilizando os filtros de informação. Por isso que é tão importante você garantir que o seu modelo seja coerente, esteja com as informações completas, para que no final de tudo, quando você faça a extração desse material, você tenha certeza de que ele vai estar bem completo. No caso desse exemplo aqui, a planilha já está pronta porque eu já separei todos os equipamentos em planta para poder retirar essas informações. E aqui embaixo eu tenho aqui as listas de orçamento, que eu peguei a planilha por pavimento, eu gerenciei também a lista de equipamento, apenas equipamentos sem marcenaria, e aqui só de mobiliário, marcenaria. Como é que eu faço essa separação? Se eu quiser só equipamento, basta clicar com o botão direito aqui em equipamento, na configuração, e apenas trocar o ramo de classificação. No caso aqui o ramo está equipamento, não apenas mobília. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa lista aqui, que está buscando todas as informações, clicar com o botão direito, e falar para ela que eu quero uma classificação, uma lista apenas dos objetos que são equipamento, e escolher, ele vai fazer uma redução dessa planilha para a gente só dos equipamentos. E como todos os equipamentos estão apenas nos ambientes de cozinha, ele já faz a listagem para a gente, tanto pelo térreo como no primeiro pavimento. Se eu vier no meu projeto, clicar aqui no primeiro pavimento e alterar o nome do ambiente cozinha para área gourmet, lembrando que são os mesmos desenhos, né? Eu apenas repliquei os desenhos do pavimento. Clico aqui em outro e volto para ela e automaticamente ele atualizou as áreas dos equipamentos também. E se você quiser exportar essa planilha para algum outro formato, como por exemplo o Excel, basta estar com essa janela aberta, clicar em arquivo, salvar como, escolher aqui a opção de Excel, né, que já está aqui em formato de Excel, XLS, escolher a sua pasta e salvar. No meu caso, eu já salvei ela aqui e acabei editando, fiz alguns ajustes no próprio Excel mesmo, e eu posso, depois dessa planilha exportada, eu posso criar aqui funções, fórmulas, editar da maneira que funcione melhor para o seu trabalho, para o seu fluxo, para você poder apresentar para o seu cliente, garantindo que ela vai estar sempre associada ao seu modelo de projeto e ao seu modelo do ArchiCAD também. Bom, essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado e é importante você ter essa clareza sobre que tipo de informação você quer gerar. Eu particularmente gosto da ideia de deixar algumas planilhas pré-definidas, algumas com informações mais simples, como por exemplo código e modelo, e outras com informações mais complexas, medida, modelo, preço, frete, se tem ou não e por aí vai. E se você já utiliza o ArchiCAD, vale lembrar que você pode desenvolver esse trabalho sem nenhum tipo de template, basta utilizar
as informações nativas do programa e já começar a implementar esse processo aí na sua organização de memorial, de lista, de orçamento, principalmente para os mobiliários e equipamentos que fazem tanta diferença lá para o nosso projeto. E aqui eu usei equipamento e marcenaria, por exemplo, mas você pode desenvolver esse formato para diversas opções dentro do seu projeto de uma maneira funcional. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário para a gente saber o que você acha. Não esquece de curtir, dessa maneira o YouTube entende que esse material é relevante e você pode compartilhar também com outros colegas que possam ter o mesmo interesse. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!